Você já se perguntou por que o intestino trava? Por que, mesmo comendo certo, ele parece parar do nada? Porque há dias em que o corpo simplesmente não responde. O intestino preso é muito mais do que um incômodo, é um sinal de desequilíbrio profundo. E entender as causas vai muito além de falta de fibra. A constipação é um dos problemas digestivos mais comuns do mundo. Afeta cerca de 20% das pessoas, principalmente mulheres. Mas o que a maioria não percebe é que o intestino preso não começa no intestino. Ele começa nos hábitos, na hidratação, na microbiota e principalmente na forma como o corpo se comunica internamente. O primeiro grande fator, e o mais esquecido, é a desidratação. O corpo humano é feito de 70% de água e o intestino precisa dela para tudo: lubrificar, mover e eliminar. Quando a ingestão de água é baixa, o cólon tenta economizar. Ele puxa água das fezes para reidratar o organismo. O resultado? As fezes ficam ressecadas, duras e o trânsito intestinal fica lento e doloroso. Você pode até comer bem, mas sem água suficiente, nada flui. Literalmente. Estudos mostram que até 40% dos casos de constipação funcional estão ligados à baixa ingestão de líquidos. E não estamos falando de sucos, café ou refrigerantes, estamos falando de água pura. Mas há um detalhe importante: não é só beber água, é reter água nas células. Se a sua alimentação é pobre em minerais, como magnésio, potássio e sódio natural, o corpo não consegue manter a hidratação celular. Você bebe, mas não absorve, e o intestino continua seco. Por isso, o magnésio é um dos minerais mais importantes na saúde intestinal, especialmente o magnésio citrato. O magnésio citrato atua como um osmótico natural. Isso significa que ele puxa a água para dentro do intestino, tornando as fezes mais macias e fáceis de eliminar. Mas ele vai além. O magnésio também ajuda na contração muscular intestinal, o chamado movimento peristáltico, aquele que empurra o bolo fecal até a evacuação. Sem magnésio suficiente, o intestino literalmente perde força. É como tentar espremer um tubo de pasta de dente com as mãos cansadas. Nada sai direito. Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Gastroenterology mostram que o magnésio citrato melhora o trânsito intestinal em pacientes com constipação crônica leve a moderada, sem causar irritação ou dependência. É suave, fisiológico e compatível com o funcionamento natural do corpo. Mas atenção, nem todo magnésio é igual. Alguns tipos, como o óxido de magnésio, são mal absorvidos e podem causar efeito laxativo forte, irritando o intestino. O citrato é mais equilibrado, age com leveza, hidrata e estimula o movimento intestinal sem agredir. A segunda grande causa do intestino preso é a falta de movimento. O corpo foi feito para se mover, e o intestino depende do movimento corporal para funcionar. Quando você passa horas sentado, o trânsito intestinal desacelera. O sangue circula menos na região abdominal, os músculos perdem tônus e o peristaltismo fica preguiçoso. Estudos mostram que 30 minutos de caminhada leve por dia já aumentam significativamente o ritmo intestinal. E o melhor, o exercício também reduz o estresse, outro fator que trava o intestino. O terceiro fator é a disbiose intestinal. Dentro do intestino vivem trilhões de bactérias. Elas não estão ali por acaso. Elas ajudam a produzir ácidos graxos de cadeia curta que estimulam o movimento do cólon e hidratam as fezes por dentro. Quando há desequilíbrio, seja por antibióticos, alimentação pobre ou uso crônico de laxantes, essas bactérias benéficas desaparecem e o intestino perde a capacidade de se autorregular. Disso, a disbiose causa fermentação excessiva, inchaço e gases.
o que agrava o desconforto e faz a pessoa prender ainda mais o intestino por medo da dor. O resultado é um ciclo: quanto mais preso, mais inflama, quanto mais inflama, mais trava. Outro ponto crucial é o uso frequente de laxante. O corpo não foi feito para depender dele. O uso prolongado de laxantes irritantes, como sene, cáscara sagrada ou bisacodil, causa o que chamamos de intestino preguiçoso, ou seja, o intestino se acostuma com o estímulo externo e perde a capacidade de funcionar sozinho. O magnésio citrato, por outro lado, não causa dependência. Ele age pela hidratação osmótica e não pela irritação da mucosa. Por isso, é uma alternativa natural e segura, inclusive para uso prolongado sob orientação profissional. Mas o intestino preso também tem causas emocionais. Sim, o psicológico interfere diretamente. O intestino e o cérebro são conectados pelo eixo intestino-cérebro, e o estresse crônico é capaz de alterar o ritmo intestinal em questão de dias. Quando estamos tensos, o sistema nervoso ativa o modo luta e fuga, desviando o fluxo sanguíneo do intestino. A digestão desacelera, a absorção cai e o movimento intestinal praticamente para. O estresse crônico aumenta o cortisol, o hormônio que seca o intestino. Ele suprime a motilidade e altera a microbiota. Por isso, quem vive ansioso ou sob pressão tende a sofrer mais com constipação. O corpo está tentando se defender e o intestino é o mensageiro. Há ainda um fator importante: falta de gordura boa. A bile, produzida pelo fígado, é essencial para emulsificar gorduras e ajudar na formação do bolo fecal. Dietas muito restritivas, com medo de gordura, reduzem a produção de bile e tornam as fezes mais secas. O equilíbrio está nas gorduras certas: azeite extra virgem, abacate, castanhas, semikis, peixes. Elas lubrificam o intestino e ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, que também participam do processo digestivo. Agora, vamos falar de fibra, mas do jeito certo. Nem toda fibra ajuda. Existem dois tipos principais: solúveis e insolúveis. A fibra solúvel forma um gel que hidrata as fezes e alimenta as bactérias boas. Ela é amiga do intestino. Já a insolúvel, quando consumida em excesso sem água, pode piorar o quadro. Erro mais comum: aumentar fibra, mas não aumentar água. O resultado é o oposto. O intestino trava ainda mais. A melhor estratégia é equilibrar aveia, chia, linhaça, frutas e legumes com casca. E, claro, hidratação. E por falar em hidratação, vale lembrar, não é só o quanto você bebe, é como você distribui. Beber tudo de uma vez não adianta. O ideal é fracionar: um copo ao acordar, outro antes das refeições, outro à tarde. O intestino precisa de um fluxo constante, não de um choque hídrico. Uma dica prática: adicione uma pitada de sal marinho e algumas gotas de limão na água pela manhã. Isso melhora a absorção e repõe eletrólito. E se você quiser potencializar a hidratação, o magnésio citrato pode ser um grande aliado. Ele ajuda o corpo a reter água onde precisa, dentro das células e do intestino. É o equilíbrio entre hidratar e eliminar. A constipação é como o corpo dizendo: algo está travado em você, e muitas vezes não é só físico. Pode ser ritmo de vida, emoções engolidas, cansaço acumulado. O corpo fala através do intestino. Por isso, tratar o intestino preso é um ato de reconexão com o corpo, com o ritmo, com a vida. Recapitulando: hidratação. Beba água ao longo do dia e reponha minerais. Magnésio citrato. Ajuda a puxar água para o intestino e estimula o peristaltismo. Movimento. O corpo parado trava o intestino. Gorduras boas
lubrificam e equilibram a digestão. Fibras e probióticos fortalecem a microbiota e a saúde intestinal. Controle do estresse, porque o intestino só funciona em paz. E lembre-se, o intestino preso não é normal. É comum, mas não natural. Seu corpo quer eliminar, quer fluir, quer funcionar. Você só precisa devolver a ele o que faltava: água, movimento, minerais, calma e presença. Quando isso acontece, o corpo volta a confiar em você e o intestino responde. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que pode estar travando o seu intestino, então aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Tudo sobre intestino. Aqui toda semana eu trago vídeos com base científica e linguagem simples, para te ajudar a cuidar da digestão, da imunidade e da sua energia natural. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E depois que terminar esse vídeo, assista também aos outros temas do canal, sobre microbiota intestinal, disbiose e alimentação anti-inflamatória. E se você quer dar o primeiro passo, ainda hoje, acesse o link na descrição e baixe o guia completo Melhore seu intestino. Lá eu explico, passo a passo, como restaurar seu trânsito intestinal e reconstruir a saúde digestiva de forma natural.